Fala, meu povo sem noção, como vocês estão? Ó, já vou começar me desculpando aqui. Semana passada foi muito insana pra mim. Eu me mudei de casa e tava trabalhando igual uma louca. Então eu não consegui postar episódio. Peço desculpas pra vocês. Espero que vocês me perdoem. Algumas pessoas até vieram me perguntar: cadê o episódio? E eu fiquei feliz, porque isso significa que vocês estão bem antenados, né? E já ficam ali só esperando o episódio sair. E hoje eu tenho uma história de perrengue de imigrante. Mas antes eu queria só pedir aquela forcinha. Segue lá a gente nas redes sociais, @Zero Noção Podcast. Me avalia no Spotify, dá like, compartilha, dá hype lá no YouTube. Isso ajuda, né, as plataformas a entregarem mais para outras pessoas. E como esse é um projeto independente, essa forcinha que vocês me dão me ajudam muito. Então bora para a história de hoje da Duda, que tem um final glorioso, os humilhados sendo exaltados. A Duda foi para o Canadá em 2022. Ela foi para morar com uma prima dela, a Gisele. Gisele tá lá há bastante tempo e deu essa força aí pra Duda no começo. E aí a Duda conseguiu um trabalho como cleaner. Cleaner, pra quem não sabe, é faxineira. E ela estava trabalhando numa empresa que prestava serviços para comércios. Era uma empresa boa, eles atendiam uma rede grande de lojas de maquiagem que tem várias unidades espalhadas pelo Canadá. E era para uma dessas unidades de lojas que a Duda trabalhava. O trabalho em si era bem tranquilo. Eram só 4 horinhas e era feito ali já quase no final do expediente. Ou seja, a loja ainda estava aberta, recebendo clientes enquanto a Duda limpava. Eu acho isso péssimo, gente. Eu acho isso péssimo. Eu sou cleaner aqui na Austrália também, só que eu limpo residências e é um horror quando o cliente está em casa. Nesse trabalho, então, a Duda tinha que chegar ali quase no final do expediente, faltando 4 horas para fechar. E aí ela tinha que limpar ali, aí imagina, limpando, o pessoal passando. Uó. O trabalho em si era bem tranquilo. Basicamente, consistia em tirar os lixos, tirar pó das prateleiras e limpar o chão. A princípio, ela trabalhava em uma loja que ficava dentro de um shopping. Ela já estava lá há algum tempo, estava gostando bastante. Mas uns meses depois, o chefe dela chamou e disse que ia transferir ela para uma outra loja que ficava no centro da cidade. A fofoca que estava rolando ali entre os funcionários era de que a moça que estava trabalhando nessa loja do centro começou a ter problemas com a gerente. E que essa gerente pediu para fazer essa troca. E a sortuda da vez foi nossa amiga Duda. A Duda ficou bem chateada, porque ela já estava acostumada com as vendedoras da loja que ela estava, né? As meninas eram bem legais, tratavam ela super bem. Ela já se conhecia, ela estava bem adaptada, né, à rotina e não queria mudar. Além disso, ela ouviu falar bem mal da mulher que era gerente da loja do centro.
disseram que a mulher implicava com a outra moça, né, que trabalhava lá, e que ela não era nada fácil. Então a Duda já ficou com o pé atrás, mas não tinha o que fazer. Foi um dos primeiros trabalhos que ela arranjou assim que chegou e precisava pagar as contas, né. Porém, chegando lá, para surpresa da Duda, a gerente tratou ela super bem. A Duda pensou Nossa, que querida! Um amor. e foi assim por semanas. Até que, claro, os problemas começaram a surgir, né. Primeiro a mulher começou a reclamar de pequenas coisas. E assim, eram coisas que não tinha muito o que fazer. Por exemplo, a Duda tinha acabado de limpar o chão, chegava uma criança ou alguém com o pé sujo e derrubava alguma coisa, sujava ali o chão. A gerente já virava pra Duda e dizia: Você tem que prestar mais atenção. a Duda não tinha nem tempo de se explicar. A mulher já saía acusando ela de falta de atenção. E assim, durante todo o tempo que a Duda estava lá trabalhando, essa gerente só ficava observando. Ela olhava tudo que a Duda fazia. Chegou num ponto, gente, que por todo e qualquer motivo, ela queria repreender a Duda. Olha que horror, né? Imagina você já começar a trabalhar tenso, né? Porque a qualquer movimento a pessoa vai vir falar com você. Olha que filme de terror. Assim como na outra unidade, a Duda também fez amizade com as vendedoras que trabalhavam nessa loja e elas também não gostavam dessa mulher, porque essa mulher era assim com todo mundo, ela tratava todo mundo mal. Mas com a Duda ela pegava ainda mais no pé, né? Porque a Duda era de uma empresa terceirizada, então ela pegava mais no pé da Duda. E aí, vendo como a Duda era tratada por essa mulher, elas tinham mais raiva ainda. Eu teria também. A Duda, gente, começou a ficar muito ansiosa e ela passava mal só de pensar em ter que ir trabalhar. E ela sempre desabafava com a Gisele, com o namorado, ela chorava. Isso já estava mexendo muito com o psicológico dela. Ou seja, né, um trabalho que deveria causar zero preocupações, porque era só chegar, fazer o trampo e vazar. Por conta de toda essa perseguição, a Duda estava desenvolvendo ali uma ansiedade. Ridículo. E, gente, essa gerente, ela só foi piorando o comportamento com o passar do tempo. Ela começou a humilhar a Duda na frente de todo mundo. Não importava se era cliente, se era funcionário. Parecia que quanto mais público ela tinha, mais ela se sentia empoderada. Um dia, gente, ela simplesmente jogou um líquido no chão e pediu pra Duda limpar. Assim, de graça. E a desculpa dela foi que ela queria ver como a Duda estava passando o pano no chão. Para de ser doida! Gente. Ai, que ódio dessa mulher. Nesse dia, a Duda tremeu de tanta raiva. Mas ela precisava do trabalho, né? Então, ela engoliu seco, respirou. A Duda usava uma roupa preta, que por coincidência era a mesma cor do uniforme das vendedoras. E de vez em quando acontecia de algum cliente chegar
e ir direto na Duda perguntar sobre um produto. Porque a Duda, ela ficava ali limpando no salão mesmo, no meio das vendedoras, enquanto os clientes ainda estavam chegando. Então, muitas vezes eles confundiam e iam direto na Duda, achando que ela era uma vendedora, perguntar sobre algum produto. E a Duda, obviamente, sempre dizia que não trabalhava lá e que ia encaminhar o cliente para uma das vendedoras. Ela sempre fazia isso. E a gerente ficava tão de olho nela que, nesses momentos, ela fazia questão de chegar perto do cliente e falar que a Duda era só a cleaner. Ela chegou a sugerir pra Duda de comprar umas luvas fluorescentes para ela, para que não houvesse mais esse tipo de confusão. Vou comprar umas luvas pra você, pro cliente não ter mais dúvida de que você é só a cleaner. Gente, não, a peste. A peste. E falava pra Duda que quando o cliente chegasse nela, não era nem pra responder. Como assim, né? Gente, a pessoa tá falando com você. Você não vai dizer nada. Você não vai nem responder. Você só vai virar as costas e sair andando. Isso não existe. Olha que mulher maluca. Um dia entrou uma cliente na loja e, como sempre, né, confundiu e perguntou pra Duda sobre um produto. Gente, a Duda mal teve tempo de terminar de falar que ia chamar alguém pra atender a cliente, né? Quando a gerente veio lá do fundo da loja, apontou o dedo na cara da Duda, já perguntando por que ela estava falando com a cliente. E virou para a cliente e disse: Me desculpe por ela. A cliente ficou, gente, estarrecida. Porque a Duda não tinha feito nada. Muito pelo contrário, a Duda é super educada, sempre tá com um sorriso no rosto, trata as pessoas bem. Enfim, e a gerente continuou. Já falei pra você não fazer isso. Vai lá pra trás agora. Gente, e isso tudo na frente da cliente. E aí a Duda saiu chorando já, né? E no caminho, ela estava indo para trás, né, da loja. E no caminho a gerente ainda passou por ela e disse que ia ligar pro chefe dela. A Duda chegou a perguntar: a gente pode conversar? A mulher, gente, entrou pro escritório e bateu a porta na cara dela. Gente, a Duda ficou péssima, péssima. As vendedoras vieram, né, se solidarizaram e falaram para ela ir para a parte de baixo da loja, se acalmar. Foi o que ela fez. Aí ela ligou para a prima, para Gisele, chorando, contou tudo. Ai, gente, imagina, coitada. Nossa, imagina o quanto que ela não ficou nervosa. Uma humilhação, né? E aí, a Gisele só falou para ela: Calma, eu vou resolver. Só liga pro seu chefe e conta tudo. A Duda tava atordoada ali, né? E pensou. Ué, vai resolver como? Mas ela fez o que a Gisele pediu e ligou pro chefe. Contou tudo e o chefe banana só disse que ia marcar uma reunião com essa gerente. Pra não resolver nada, né? Logo em seguida, a Gisele ligou de novo e disse: Tá tudo resolvido, Duda. Fica tranquila. E a Duda perguntou: Ué, mas resolvido como? gente, agora vem a parte maravilhosa da história.
com a nossa heroína Gisele. Olha só o que ela fez. Ela ligou na loja e disse que era cliente que tinha acabado de ser atendida e que tinha presenciado uma das funcionárias gritar com a cleaner. E que ela não admitia isso e que ela queria que alguém tomasse alguma providência para punir essa pessoa. Quem a atendeu foi a bonita da gerente, que fingiu que não foi com ela. Ainda se fez de sonsa e disse: Ai, não acredito que isso aconteceu dentro da minha loja. Pode ter certeza que eu vou punir quem fez isso. E a Gisele disse mais. Amanhã eu vou ligar novamente para saber quais foram as providências tomadas. Quando a Duda voltou, a gerente não estava mais. E as vendedoras disseram que ela saiu super nervosa e ainda deixou um post-it no escritório dizendo que não era para atender a Jessie. Jessie foi um nome fake que a Gisele deu. E aí, sabendo que a Gisele tinha que conversar com uma outra pessoa, né, para que isso chegasse na diretoria da loja, a Duda avisou ela e pediu para que ela ligasse de novo em um outro horário, que a gerente não estivesse lá. E foi isso que a Gisele fez. Ligou, falou com outra menina, que, gente, imediatamente reportou para a diretoria. Porque todo mundo detestava essa mulher. Então imagina a glória dessa moça recebendo essa ligação. E a diretoria ficou super preocupada. E que bom, né? Que eles tomaram alguma providência. Mandaram uma pessoa para ficar por uma semana na loja observando tudo. E, gente, olha o gostinho da vitória. Essa gerente foi demitida. Demitida. E óbvio que foi por esse motivo, né? E por outros também, porque ela já tinha outras reclamações nas costas. Mulher péssima, né? Bem feito. Depois disso, entrou uma outra gerente, super gente boa, que sabia tratar todo mundo bem. Mas aí passou um tempinho e a Duda saiu dessa empresa. Gente, tem gente que nem merece o título, né, de ser humano. É uma peste. Uma peste, pra não dizer outra coisa. Tem gente que ama infernizar a vida do outro. Eu não entendo isso. A pessoa não pode simplesmente viver a sua vida e deixar o outro em paz. Esse negócio de tratar as pessoas mal. Gente, isso é muito ridículo. Isso é além de ser sem noção. Isso é falta de caráter. E o que dizer da Gisele, né? Diva, maravilhosa, heroína da prima. Enfim, a Duda já superou isso. Essa foi uma fase péssima aí que ela passou. Mas às vezes eu acho que faz parte, né? Passar por essas coisas na vida. Infelizmente a gente tromba com muita gente ruim. Ela já trabalhou em vários outros lugares, nunca mais foi tratada assim. Gente, e olha só, ela chegou a encontrar essa mulher uma outra vez. Ela estava trabalhando em uma outra loja, agora como atendente. A peste passou em frente dessa loja, viu a Duda lá dentro e, gente, teve a pachorra de falar: Oi, Duda, querida, quanto tempo? A Duda só encarou ela assim com uma cara de desprezo. Ai, bem feito.
ridícula. E é isso, gente. A gente fica muito revoltado com esse tipo de história. Mas, por outro lado, sabe o que que eu penso? Eu penso assim, que às vezes a gente não sabe como agir na hora, né? A gente meio que trava. Mas escutando, às vezes, a história de uma outra pessoa que passou pela mesma coisa, talvez a gente saiba como agir, talvez a gente lembre, porque nesse caso, né, ouvindo aqui a história da Duda, eu acho que eu simplesmente iria embora. Na boa, eu não ia ficar num lugar assim. Ia dar uma xingada nela ainda. Enfim, mas é isso. Então a gente fica muito nervoso com esse tipo de história, mas faz parte, né? E essa foi a história da Duda, gente. Então me conta aqui nos comentários. Você já teve chefe, já teve colega de trabalho sem noção assim? Me contem aqui, quero muito saber. E se você quiser que eu conte a sua história aqui, me manda no zeronoçãopodcast@gmail.com. Pode ficar tranquilo, eu vou manter a sua identidade preservada. Segue a gente lá também nas redes sociais, por favor, Zero Noção Podcast. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Beijo!